Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Bicalho Ferreira e neste canal discutimos assuntos relacionados à educação, gestão, tecnologia e teologia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que tem sido trabalhado na disciplina de análise de projetos e sistemas. Faremos aí uma descrição dos casos de usos do estudo de casos do TPDV. Espero que você compreenda o assunto desta aula. Quero informar também que o material dos slides aqui apresentados foram baseados no material de aula do professor Jacques Souvet, da Universidade Federal de Campina Grande. Acompanhe comigo esta aula até o final. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje então nessa aula com os casos de uso, né? Vamos fazer uma descrição aí do processo, beleza? Bom, quais são os objetivos então desta aula? Nós temos aí como objetivo o seguinte: identificar e escrever os casos de uso, diagramar os casos de uso, contrastar os casos de uso de alto nível e os expandidos e contrastar os casos de uso essenciais e reais. Beleza? Então vamos lá. Antes de introduzirmos e darmos uma definição, aí, é importante ressaltar que os casos de uso eles são usados para descrever, né, os processos do domínio. Os processos do domínio de um problema, né? Ele também configura-se, né, como uma excelente forma para que você possa explorar, para que você possa documentar os requisitos ali que foram levantados em etapas posteriores, requisitos funcionais, ok? E é importante também lembrá-los, né, que antes mesmo de você elaborar os casos de uso, pode valer, né, a pena você elaborar uma tabela de funções básicas, como nós vimos aí nas aulas anteriores, né? Aquela tabela com os requisitos ali, que você faz uma pequena descrição, coloca lá requisito 1, requisito 2, requisito 3, para te dar pelo menos um norte aí. Isso ajuda bastante na hora de fazer a utilização aí dos casos de uso. Então vamos lá. Veja bem, um caso de uso é um documento narrativo que descreve uma sequência de eventos feitos por um ator no uso de um sistema para completar um processo de interesse desse ator. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Eles são basicamente, pessoal, histórias, ou melhor, histórias, né? Como era uma palavra antiga aí, são casos, né? Casos no uso do sistema. E essas histórias, esses casos, eles acabam revelando as funcionalidades desejadas do sistema. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo desse documento narrativo. Então aí em UML nós podemos perceber que esses casos eles são apresentados dessa forma aqui na elipse, né? Comprar itens, a gente pode perceber isso aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos para frente. Aqui nós temos aí o exemplo de um caso de uso de alto nível. Né? Um caso aqui, comprar item. Então vamos entender como é esse caso de uso de alto nível. Né? Primeiro que a gente vai apresentar aqui uma breve descrição desse processo de compra. Desse sistema que a gente já vem utilizando aí no nosso estudo de caso, né, que é o TPDV. Então vamos entender aqui como é esse caso de alto nível. Olha só, de forma mais resumida, nós temos aí, né, o caso de uso, comprar item. Qual que é o ator? Temos o cliente e temos o caixa, que vai estar diretamente relacionando-se com esse caso de uso. Né? Que tipo que é esse caso de uso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Primário,
nós vamos explicar logo como está descrito aqui. E a descrição. Um cliente chega ao caixa com os itens a comprar. O caixa registra os itens comprados e recebe pagamento. No fim, o cliente sai com os itens comprados. Então, uma breve descrição. Beleza, pessoal? Você vai perceber, né, que a UML ela não vai te forçar a ter um formato exato de escrita. Isso é muito importante ressaltar aqui quando você for escrever um caso de uso. O que mais vale e o que é essencial é a clareza na descrição do caso de uso. Beleza? Então, nós iniciamos aí acima, aí, como você percebe nesse exemplo, né? Digo acima porque eu já estava entrando no próximo exemplo aqui. Nós iniciamos aí com um caso de uso de alto nível, que vai te fornecer aí poucos detalhes. Mas ele é muito útil para que você entenda rapidamente quais são os processos que são principais aí envolvido aí no sistema. Beleza? Então ele é muito útil nesse aspecto. Quando eu falo de alto nível, eu estou falando dessa leveza em trazer essas informações, mas de forma muito útil. Agora nós temos também, né, como exemplo aqui, um caso de uso expandido. Comprar item com dinheiro vivo. Então, nós vamos até nesse momento, né, eu quero deixar claro, na hora que eu vou explicar esse exemplo aqui, nós vamos ignorar aqui aquela ideia de dar baixa no inventário. Vocês vão entender o que eu quero falar. Então veja bem, comprar item com dinheiro. Ator, cliente, que é o iniciador, e o caixa. Propósito. Aí nós entramos aqui com propósito. Tá vendo que aqui já não temos, né? Capturar uma venda e seu pagamento em dinheiro. Qual o resumo? Um cliente chega ao caixa com itens a comprar. O caixa registra os itens comprados e recebe pagamento. No fim, o cliente sai com os itens comprados. Que tipo de caso de uso é esse aqui? Ele é primário e essencial. E a gente vai entender isso aqui à frente, o que é esse primário, o que é esse essencial. E aí temos aqui um negócio bastante interessante que é a referência cruzada. O que vem a ser essa questão dessa referência cruzada? Né? Quais os requisitos estão envolvidos nisso aí? Quando eu digo referência cruzada, eu estou buscando aquela tabela de requisitos que a gente criou lá no início, certo? Então, quais requisitos estão envolvidos com esse caso de uso? Aí, ó, temos aí o requisito 1.1, requisito 1.2, requisito 1.3, requisito 1.7, requisito 1.9, requisito 2.1. Então, ele pode também, é importante ressaltar que ele pode também fazer referência a outros casos de uso, ok? Aqui a gente está fazendo aqui uma referência direta aos requisitos, a tabela de requisitos que a gente criou nas aulas passadas. Mas ele pode fazer essa referência a outros casos de uso. Bom, para entender mais ainda essa ideia, é importante agora a gente ver a sequência típica de eventos. Vamos analisar aqui uma tabela que vai trazer essa sequência típica de eventos aqui. Então, nós temos nessa tabela aqui a ação do ator e a resposta do sistema, ok? Então, nós vamos seguir aqui, ó, tá numerado de 1 a 12 e a gente vai seguir esse fluxo para entender aí essa sequência típica de eventos, ok? E temos aí, não está sendo demonstrado nessa tabela, mas nós temos também sequências que podem ser consideradas alternativas. Mas vamos começar com essas sequências que são prioritárias, que são, na grande maioria das vezes, a que vai acontecer. Por exemplo, nós temos aqui, ó, primeiro, o caso de uso inicia quando um cliente chega a um caixa munido de TPDV, né, um terminal aí com um software completo, né, com os itens a comprar. Então ele pegou lá os itens do seu carrinho, chegou ali e quer passar. Segundo, o caixa registra a identificação de cada item. Se houver mais itens, o caixa pode informar a quantidade também. Às vezes você compra lá 3, 4 sabões em pó, 3, 4, 5 refrigerantes.
Então o caixa pode informar essa quantidade, então deixou claro. 3. O que é a resposta do sistema? O sistema determina o preço do item e adiciona a informação ao total da transação de venda. A descrição e o preço do item corrente são exibidos. Certo? Então, nesse mesmo instante, à medida que vai passando, aquilo ali vai sendo exibido tanto em tela quanto na impressora fiscal, se você for para prestar atenção, no mesmo instante. Ao completar a entrada dos itens, o caixa indica este fato ao TPDV. O cara então vai indicar. Ele vai, calcula, apresenta o total da venda. Certo? Então o sistema faz esse cálculo. O caixa informa o total da venda para o cliente. O cliente efetua o pagamento com dinheiro possivelmente maior que o total da venda. Aí 8, ação do ator. O caixa registra a quantidade de dinheiro recebida. O sistema mostra o valor do troco ao cliente e gera um recibo impresso. 10. O caixa deposita o dinheiro recebido e extrai o troco a devolver. O caixa entrega o troco e o recibo impresso ao cliente. Aí vai 11. O sistema faz log da venda completada. Então ele informa que a venda foi completada. E o cliente sai da loja com os itens comprados. Isso aí é um fluxo, né, seguido, uma sequência, né, comum. Mas a gente pode ter algumas sequências alternativas. Por exemplo, nessa linha 12 aqui, a gente pode ter aí uma entrada de um identificador inválido, né, um produto não cadastrado, o sistema não reconhecer. Então, qual que é a tomada de decisão? Vai indicar um erro para o caixa. Beleza? Na linha 7 aqui, por exemplo, a gente pode ter um problema do cliente não ter o dinheiro suficiente. Né? Aí o que tem que acontecer? Você tem que cancelar a transação da venda. Porque ele informou que ia ser no dinheiro, não tem outra forma de pagamento, então eu já passei, agora eu preciso fazer o cancelamento. Então são sequências aí que são alternativas. Beleza? Bom, pessoal, mas nós falamos aí, né, de uma série de questões e algumas das vezes nós citamos aí os atores, né? O que são esses atores, então? Vamos tentar entender o que é um ator, né? Primeiro, então, um ator é uma entidade externa ao sistema que de alguma forma participa das histórias relatadas no caso de uso. Ele tipicamente ele vai estimular, né, o sistema com eventos de entrada, ou então ele vai receber algo do próprio sistema, beleza? Esses atores, pessoal, eles são representados aí pelo papel que desempenham. Então é importante ressaltar que você não vai ter o nome de uma pessoa, beleza? É o papel que ele desempenha. Cliente, caixa, gerente. Então é uma forma de entendermos isso aí, beleza? E aí, né, na UML, se você pode perceber que ele é representado dessa forma aqui. Ó. Por exemplo, aqui nós temos o cliente sendo apresentado aí. Bom, para cada caso de uso, um ator é o indicador e pode ter aí outros atores que participam, tá? Mas ele exerce aí uma influência de indicador. Deixa eu ver mais. Então tem essa parte aqui também, né? Atores correspondem frequentemente a papéis dos seres humanos, mas às vezes outros sistemas ou dispositivos elétricos ou mecânicos podem ser atores. Isso aqui é importante ressaltar aqui também, beleza? Por quê? Porque às vezes a gente vai confundir, né? Vai sempre pensar, né, que um ator ele é uma pessoa. E na realidade ele pode ser um outro sistema que está fazendo um tipo de comunicação com o meu sistema, com o meu caso de uso em específico. Bom, qual que é o motivo então de utilizarmos, né, os casos de uso aí? Primeiro, para decidir e descrever a funcionalidade de comum acordo com o cliente. Isso é muito importante, né? Então, para decidir e descrever essa funcionalidade. O cliente ele visualiza esses diagramas de casos de uso que nós vamos apresentar aqui e ele consegue observar o que de fato está acontecendo, beleza? Servem de documento básico de referência durante todo o processo sobre o que foi prometido.
Então ele vai te dar essa base, uma referência, um documento base. Serve como base para elaborar os testes funcionais do sistema final. Então ele é utilizado também lá como base para elaborar esse teste. E para poder rastrear os requisitos funcionais dentro dos modelos de análise, projeto e implementação, né? Nós sabemos que os requisitos eles causam aí o aparecimento de talvez determinadas soluções. Então, rastrear esses requisitos funcionais aí dentro desse modelo de análise é muito importante durante o processo do projeto como um todo, né, do desenvolvimento do sistema. Bom, diante disso, nós temos também, pessoal, que existem alguns erros aí que são erros frequentes ao criar casos de uso. Aí temos um que chama bastante atenção, que iniciantes costumam representar cada etapa, operação ou transação como um caso de uso separado. Por exemplo, login como caso de uso. E na realidade não é, né? Um caso de uso, ele deve representar uma iteração completa e útil para os atores, não esse montão de etapas, certo? Então, o caso de uso ele representa uma iteração completa, ok? Não uma etapa, faz isso, depois faz aquilo, etapas pequenas aí que vão compreender uma iteração. Casos de uso são geralmente processos inteiros, de cabo a rabo, e normalmente envolvem muitas etapas ou transações. Então, você não pode sair adoidado aí criando diversos casos de uso, porque não é essa a finalidade. Beleza? A finalidade é você representar aí o processo inteiro, de cabo a rabo, dentro do caso de uso. E com certeza ali dentro vai ter inúmeras transações, inúmeras etapas ali dentro. Eles modelam, né? Eles vão modelar o processo do negócio, beleza? É isso que eles vão modelar. E essas etapas que são comuns aí aos vários casos de uso, elas podem até ser agrupadas em casos de usos abstratos, no sentido de minimizar, né, a duplicação da informação. Isso é importante ressaltar. Beleza? Então ele pode ser até agrupado em casos de usos abstratos aí. Então, na hora de representar é bom pensar a respeito disso. Vamos dar um exemplo aqui de processos, né? O que são processos aí? Exemplos de alto nível mesmo, né? Sacar dinheiro num caixa eletrônico. Observe que aqui a gente vai ter inúmeras transações aqui dentro, vai acontecer uma série de questões, uma série de etapas para sacar um dinheiro. Se você perceber, começar a pensar como esse sistema funciona, a quantidade de... tem que dar baixa num determinado local, tem que fazer verificar se tem cliente, se o cliente tem saldo. Então são inúmeras etapas aí, procedimentos que acontecem dentro aqui. Fazer o pedido de um produto, cadastrar-se num curso, numa escola, verificar a grafia de um documento num processador de texto, atender a chamada telefônica. Então são exemplos aí de processo. Beleza? Bom, diante disso, como identificar então esses casos de uso, né? De forma geral, né, deve-se verificar a lista de requisitos levantados e usar técnicas de brainstorm. O que é isso? Uma tempestade de ideias, né? Então existem técnicas aí que você pode estar utilizando para entender essa tempestade de ideias aí. Então nós temos duas formas comuns aí. A primeira estabelecendo o foco no ator e a segunda estabelecendo aí o foco nos eventos, ok? Então, quando a gente estabelece esse foco no ator, nós tentamos aí identificar os atores que estão relacionados com o sistema. E para cada ator identificado, né, os processos que eles iniciam ou quais eles vão participar. E para identificar esses atores,
talvez seja interessante a gente fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem vai usar a funcionalidade principal do sistema? Aí nós identificamos os atores principais. Quem vai precisar do suporte do sistema para desempenhar suas tarefas do dia a dia? Beleza? Quem deverá manter e administrar o sistema? Que são os atores secundários. Que dispositivos de hardware o sistema precisa manusear? Com que outros sistemas este vai interagir? Quem ou o que tem interesse nos resultados, valores produzidos do sistema? Então aí a gente está fazendo perguntas para encontrar esses atores, para nós conseguirmos identificar os casos de uso. Agora também há essa possibilidade da gente focar nos eventos. E quando a gente fala de foco nos eventos, nós estamos falando de identificar os eventos externos aos quais um sistema deve responder e podemos relacionar os eventos aos atores do caso de uso. Beleza? Bom, aí pessoal, nós já vamos para o término da nossa aula aqui. Vamos terminar aqui com mais alguns slides, mas a gente precisa entender rapidamente aí, né, o diagrama de caso de uso. Então vamos ver aqui nesse slide, né, que nós temos aí um diagrama de caso de uso. Né? A UML ela tem aí um diagrama de caso de uso e o formato é esse aqui. Nós temos aqui os atores fazendo ligações diretas aí com os casos de uso propriamente dito e a delimitação aqui do sistema. Beleza? Então o diagrama ele vai identificar e vai relacionar esses casos de usos com os atores. Né? E você pode observar, né, que o diagrama ele determina com precisão aí o que é que vai ser o sistema. Então você tem aqui essa delimitação, né, mostrando o que é o sistema e o que é os atores. Bom, antes de irmos para o próximo slide aqui, nós temos que casos de uso primários, secundários e opcionais. Né? O que vem a ser esses casos de uso primários, secundários e opcionais? Vamos tentar entender. Os casos de usos primários, pessoal, eles representam processos importantes e ou comuns. Por exemplo, comprar itens. Os secundários, eles representam processos menos importantes ou raros. Pedido de reposição de estoque. Beleza? Então, primário é aquele que representa coisas muito importantes. Comprar o item dentro do TPDV é muito importante. Ok? Agora, pedido de reposição de estoque talvez não seja tão importante assim. E temos também aqueles opcionais que representam processos que talvez nem sejam considerados. Beleza? Então, assim, às vezes não tem até aquela necessidade ele se torna até opcional. Ok? Então, são essas classificações que a gente tem aí em relação a primário, secundário e opcional. Agora a gente vai ver aqui que temos também os casos de uso essenciais e os casos de uso que são reais. Vamos lá. O caso de uso essencial, ele possui uma descrição breve, muito abstrata, sem detalhes, sem mencionar tecnologias empregadas. Ele poderia incluir uma frase: cliente se identifica, sem maiores detalhes, porque a forma de identificação pode mudar com o tempo e com a disponibilidade de tecnologia. Então aí nós chamamos isso aí de casos de uso essenciais. E temos os casos de usos reais, né, muito mais concreto, mencionando tecnologias corretamente utilizadas. O cliente se identifica passando seu smart card no leitor. Então observe que aqui nós temos a identificação. No real, de fato, o cara tem o smart card do leitor. No essencial, nós temos aqui que o cliente se identifica.
de forma mais resumida, né? Não está mostrando qual tecnologia ele está utilizando. Beleza? E é importante entender que os casos de usos essenciais, eles são usados mais cedo durante o processo. Eles vêm antes até do próprio design, né? E os casos de uso, esses casos de uso, eles podem se transformar em casos de usos reais durante o design. Beleza, pessoal? Eles podem se transformar, acontece essa transformação aí em termos de nomenclatura. Bom, durante o processo de desenvolvimento, o que a gente tem aqui, né? Que durante a fase do levantamento de requisitos, nós temos aquela ideia de crie casos de uso em formato de alto nível. Estou levantando requisito, o que eu tenho que fazer? Criar os casos de uso em formato de alto nível. Crie um diagrama de caso de uso indicando os relacionamentos. Então existe essa necessidade de diagramar. Selecione os casos de uso mais críticos que deverão influenciar o sistema mais ou que envolvam mais risco e escreva uma versão expandida e essencial. É um outro ponto interessante. Então você vai fazer uma análise ali e vai perceber qual desses sistemas aqui, qual desses casos de uso são mais críticos. Então agora eu vou ter que sentar aqui e fazer uma versão expandida. Eu vou ter que detalhar um pouco mais. Expandida, entenda por isso. Né? Vou ter que detalhar um pouco mais aqui, vou ter que verificar quais requisitos eles estão envolvidos, eles cruzam com quais requisitos. E escreva isso aí de forma essencial. Talvez você nesse momento não consiga ali colocar, né, qual tecnologia. Não é um caso de uso real ainda. Ok? E depois você vai priorizar o caso de uso. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Durante a fase da análise, então sair da fase do levantamento de requisitos, tem a fase da análise. Escreva uma versão expandida essencial desses requisitos. Então é o momento de você escrever uma versão expandida essencial a respeito desses requisitos. E aí você vai usar, né, esses casos de uso atacando na iteração corrente. Ok? Então assim, estou dentro da iteração, você vai utilizar isso aí. Durante o projeto, né, durante a fase do projeto, escreva uma versão expandida real. Isso aí já no projeto, né? Atacando aí essa iteração corrente. Se você estiver dentro do projeto lá, você vai estar dentro de uma iteração, tenta atacar aquilo que vai ser importante para aquela iteração. Beleza? Bom, então vamos lá. Estamos quase terminando a aula aí. Estão faltando aí 3 slides. Aguento mais um pouquinho. E vamos lá, né? Nós temos aqui, pessoal, a título de exemplo, agora trazendo aí para o nosso estudo de caso, o sistema TPDV, nós temos a parte inicial. Vamos identificar nesse sistema TPDV aqui os atores e os casos de uso. O sistema terá a combinação de hardware, o terminal e o software executado nele. Então isso aí a gente tem que deixar claro. O sistema ele vai ter isso aí. Os atores relevantes a alguns processos que eles iniciam são: nós temos aqui o caixa, que fecha a caixa, o cliente que compra itens, devolve itens, o gerente, start up e shutdown, ok? E o administrador do sistema que adiciona novos usuários. Então nós temos essa identificação aí inicial dentro desse estudo de caso, beleza? Então observe que nós temos os atores aqui e aqui nós temos os casos de uso aí que a gente vai ter, beleza? Próximo passo então, a gente vai escrever esses casos de uso em formato de alto nível. Então aí vamos lá. Caso de uso: comprar item, ator, cliente, o caixa vai estar envolvido, é um tipo primário. Né? O cliente chega ao caixa com os itens a comprar, o caixa registra os itens comprados e recebe pagamento, no fim o cliente sai com os itens comprados. E temos aqui o Startup.
que é o gerente que está envolvido, né? Então, uma forma de descrever. É um tipo primário, uma descrição. Um gerente liga o TPDV para preparar para o uso pelos caixas. O gerente verifica que a data e horas estão corretas, o sistema está pronto para o uso pelos caixas. Então nós temos esses dois exemplos aí, né, descrevendo esses casos de uso em formato de alto nível. Vamos lá, vamos dar continuidade. E aí agora a gente vai para a fase da elaboração de um diagrama de caso de uso. Aqui a gente elaborou esse diagrama de caso de uso aqui. Então nós temos aqui o caixa, o administrador do sistema, o gerente, o cliente. E aí observe que o caixa está se relacionando com comprar itens, ele está se relacionando com devolver itens, ele está se relacionando aqui com o login, está associado, né, ao login, e o cliente está associado a comprar itens e devolver itens, mas não está associado com o login. O gerente, ele está associado nesse TPDV aqui, né, ao startup, e o administrador de sistemas está gerenciando usuários. E aí vai descrevendo os casos de uso. Isso aqui é só a título de exemplo, é claro que tem muito mais dentro desse diagrama que tem que ser levado em consideração. Feito isso, faça aí, né, escrever alguns casos de uso no formato expandido essencial. Faça isso, né? Depois que você fez aquela análise ali crítica, né? O que é mais crítico, o que é importante de eu estudar mais, de eu tentar detalhar mais. Já vai e faz essa escrita aí no formato expandido essencial. Então, repetir o exemplo aqui, né, do comprar item com dinheiro. Então, o mesmo exemplo aqui, ó, fiz a referência cruzada que a gente já discutiu. Beleza, pessoal. E aí, por último, né, a gente vai priorizar os casos de uso, que a gente vai ver na próxima aula. Nós teremos uma aula sobre essa priorização dos casos de uso. Espero que você tenha compreendido. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.